Ele sabe o que é bom, Ele sabe o que faz. Sei que Deus tem o melhor para mim. Ele quer o meu bem, Ele quer minha paz. Tem um plano especial para mim. Crianças, quando a Fanny tinha 14 anos de idade, ela recebeu a notícia que ela tanto queria. Ela recebeu a notícia de que poderia ir para a escola. Sim, havia uma escola em Nova York que recebia alunos cegos. Essa escola era chamada Instituto para Cegos de Nova York. A Fanny então foi para lá e estava aprendendo muitas coisas. Ela aprendeu a ler em braille, ela aprendeu a tocar vários instrumentos, dentre eles o piano e o violão. Agora a Fanny se destacava mais fazendo poesias. Ela fazia muitas poesias. Aos poucos as suas poesias foram ficando conhecidas. Todos gostavam das poesias que a Fanny fazia. Muitas dessas poesias foram transformadas em hinos. Uma delas falava sobre o Deus de amor. Eu vou cantar esse hino para vocês. Desperta já meu coração e louva o Salvador, cantando em hinos triunfais que Deus é o Deus de amor, imenso amor, amor sem par, preenche os vastos céus, alcança a terra e a todos nós, insigne amor de Deus. Voltamos, exploradores, tudo bem? Não posso fazer muito barulho porque eu estou no avião a caminho da Europa Ocidental. Estamos indo para a Alemanha para falar sobre mais uma menina extraordinária que fez a diferença no mundo. Ela ficou muito conhecida porque quando ela cresceu, ela se casou com um homem famoso. Você já sabe quem é ela? Não! Fique tranquilo, fique tranquila. A exploradora Shirley vai lhe contar. A Catarina Van Bora nasceu no dia 29 de janeiro de 1499. E sabe, na época dela, ela nem imaginava de ter o que eu estou aqui na mão, um celular. E ela, mesmo ainda na infância, morou muito tempo num convento, que na época era muito comum, quando as famílias queriam educar as suas meninas e os seus meninos. Então tinha convento que recebiam só meninas e outros que recebiam só meninos. Então a Catarina ficou num convento que era onde as freiras estavam ali trabalhando, servindo a Deus, e ela então estudou também nesse convento. Catarina Van Bora era uma criança e depois se tornou uma adolescente e uma jovem líder. O que ela falava, o que ela fazia, outros queriam segui-la. Catarina, ali mesmo dentro do convento, começou a ouvir sobre um monge chamado Martinho Lutero. Então cada dia Catarina aprendia uma coisa nova que esse homem, o Martinho Lutero, estava ensinando e pregando. E ela sabia porque as pessoas que entravam e saíam do convento ouviam e chegavam lá no convento contando. Ela também soube sobre a reforma e também ela soube que até não precisava ficar solteira ou solteiro. Podiam se casar e continuar servindo a Deus. Então, vocês não sabem o que aconteceu. Elas foram ouvindo, foram conversando, foram também tentando encontrar na Bíblia, porque na época não era muito comum uma mulher ler a Bíblia, não é? Mas elas foram tentando ligar as informações
e elas resolveram que elas tinham que seguir esse homem que estava seguindo a palavra. Mas ali no convento elas não iam conseguir fazer isso. E então, com a ajuda de Lutero e de um amigo dele, elas conseguiram sair do convento. E quando elas saíram do convento, elas tiveram uma outra vida. E uma a uma foram se casando. Menos a Catarina Vambora. E sabe o que aconteceu? Os amigos de Lutero começaram a falar: Lutero, a Catarina Vambora é a esposa ideal para você. Você precisa se casar com a Catarina Vambora. E é claro, a Catarina Vambora, ela estava ali gostando de Martinho Lutero, principalmente por tudo que ele estava vivendo e perseverando nos caminhos do Senhor. E eles então se casaram. E a Catarina, ela foi uma excelente esposa e mãe, além de que ela também estava ali ajudando ao Martinho Lutero a permanecer firme, mesmo diante das perseguições que ele estava seguindo por causa da reforma e de todas as mudanças que ele trouxe com outros amigos, outros reformadores, a respeito da palavra de Deus. E até antes mesmo de casar, o Lutero falou: Catarina, você tem certeza que quer se casar comigo? Pode até ser que eu seja morto e você vai ficar viúva muito cedo. Ela disse: não importa, eu sei que Deus está realmente querendo que eu me case com você e eu vou te ajudar. E foi exatamente isso que a Catarina fez. A Catarina ajudava Martinho Lutero a traduzir a Bíblia do latim para o alemão, com palavras mais simples que qualquer pessoa poderia entender, porque eles queriam que mais pessoas pudessem aprender a Bíblia. Eles tiveram 6 filhos. Na época as pessoas, os casais tinham muitos filhos. E o desejo de Lutero é interessante. Ele tinha um desejo muito guardadinho aqui no coração dele. Era que se algum dia escrevessem a história da reforma, como ela foi escrita, e você pode ter essas informações em livros e aí na internet, ele queria que o nome da Catarina aparecesse, porque ele falou: você me ajuda muito, você é uma mãe, uma esposa exemplar, uma serva de Deus, e sem a sua ajuda eu não teria conseguido fazer tudo isso. Exploradores, chegamos na Alemanha. Que linda é a história de Catarina, não é mesmo? Bem, aqui na Alemanha, nos dias atuais, uma grande parte da população se declara sem religião. Outra parte é católica ou protestante. Mas, na verdade, o que todos têm em comum é que eles falam o alemão e eles usam o euro como a moeda do país. Mesmo sendo um país tão bonito, mesmo assim, é um país necessitado de Jesus e precisa de missionários que falem de Jesus às crianças, não é mesmo, exploradora Carol? Aqui pertinho na esquina, ou ao redor do mundo, crianças necessitam de Jesus e do seu amor profundo. Levemos com amor a mensagem do Senhor. Aqui pertinho na esquina, ou ao redor do mundo. Sim, exploradora K. Por isso, desde 1949, a APEC existe na Alemanha. Deus enviou um casal que saiu lá dos Estados Unidos para abrir o trabalho há 72 anos atrás. Até hoje o trabalho continua sendo feito lá pelos missionários alemães. E eles fazem isso através de clubes bíblicos, nas escolas, ao ar livre e muito mais. São 11 milhões de crianças para serem alcançadas e apenas 44 missionários para fazer todo o trabalho.
é explorador. Por isso, lembre-se, durante esta semana, ore para que Deus continue fortalecendo esses missionários, para que eles possam falar de Jesus aos pequeninos.